você falar que não gosta de cores, que você é básica, ou até mesmo que você não sabe mesmo como combinar as cores. Então, a partir do momento que você acessa esse conhecimento, você pode sim ser básica, mas uma básica interessante e usando cores, e você vai acertar na hora de compor os seus looks. As cores, elas transmitem mensagens e emoções, primeiro para nós que estamos vestindo e depois para quem está nos observando. E quando a gente faz uma composição, uma combinação com as cores, nós conseguimos mudar essa mensagem. Por exemplo, se eu uso um look total black, todo de preto, isso vai causar o quê? Uma mensagem de distanciamento. Mas se eu jogo um blazer branco, uma terceira peça de outra cor, já muda a comunicação. Então vamos para a aula, vamos lá ver como combinar as cores sem errar. A combinação de cores é a chave para um visual elegante. A escolha das cores é um dos aspectos importantes na hora de criar um visual elegante e harmonioso. Saber combinar as cores certas pode transformar completamente um look, tornando-o sofisticado e atraente. E nós vamos ver que não é regra, mas que a gente tem artifícios para que a sua combinação ela seja harmoniosa e mais do que isso, precisa dizer sobre você, respeitar a sua personalidade. Combinar cores não é simplesmente pegar aí orientações para fazer, por exemplo, um color blocking e combinar cores ali, e se não representar você, você se sentir caricata, até mesmo como uma palhaça. Não é só isso. As cores, como eu falei, elas despertam sentimentos e emoções, primeiro em você, depois em quem te vê. Faça um teste. O dia que você acorda desanimada, zero vontade de se arrumar, bem para baixo, com aquele desânimo, coloca uma peça colorida, que seja uma cor que você goste. Coloca essa peça e você vai ver automaticamente. Se você já sabe a sua cartela de cores, você sabe as cores que te valorizam e que vão automaticamente te trazer um ânimo. Primeiro aqui, fisicamente, porque as cores elas têm esse poder de realçar a sua beleza natural. Então, quando você coloca uma cor que te favorece, automaticamente você já fica mais iluminada e depois interiormente, porque você se sente muito melhor. Faça esse teste. As cores, elas podem influenciar as pessoas de diversas formas, mudando as ações, emoções e energia de uma pessoa. Elas podem condicionar o valor de um produto à vontade de comprá-lo ou não. Já percebeu que as áreas, as empresas que trabalham com a alimentação, elas usam cores fortes? Por exemplo, quais são as cores do McDonald's? Vermelho, porque isso desperta ali as suas emoções, desperta ali um desejo de consumir esse alimento. Então, as cores elas têm esse poder de fazer você, isso é inconscientemente, de você a mexer ali com as suas emoções e você ser levado a tomar decisões. E aí, eu trouxe aqui duas imagens. Como você se sente quando você acorda, quando o dia está assim? Quando você acorda e o dia está nublado, aquele dia cinza. Como você acorda nesse dia? Geralmente, as emoções que nos despertam ao acordar em um dia cinzento, em um dia chuvoso, por exemplo, ou um dia nublado, é o quê? Uma vontade de se fechar, de ir para dentro. Uma vontade, às vezes, sem vontade, que às vezes dá o quê? Um desânimo, aquela vontade de ficar na cama. Verdade ou mentira? E quando você acorda em um dia ensolarado? O dia que você abre a janela, você vê aquele céu azul, aquele sol brilhando. Quais são as suas emoções quando você acorda em um dia ensolarado? Não é uma vontade de ir para fora? Não é uma vontade de se vestir, de se arrumar, de sair? Desperta ali uma emoção de alegria. Você não fica bem mais disposta, bem mais animada quando o dia está ensolarado e aquele céu azul? Pois é. Se até as cores do dia afetam as suas emoções e as suas decisões, quanto mais a cor que você escolhe para usar. Por isso, é preciso fazer o quê? Começar a ser intencional.
sair do piloto automático, que é pegar ali a primeira peça que eu encontro no meu guarda-roupa, que é fazer sempre as mesmas combinações, porque eu já estou na minha zona de conforto, fazer novas combinações, usar novas cores, fazer, ser ousado, buscar novas possibilidades e você vai ver a diferença. Nós somos seres visuais e as cores ela tem um grande impacto geral no seu visual. Sabia que 90% da sua comunicação, num primeiro instante, a cor que você está usando é 90% que desperta essas emoções da pessoa que está te ouvindo, se ela vai decidir te ouvir ou não. E outra coisa, já aconteceu de você às vezes ver uma pessoa e depois você nem saber qual é a peça, mas a cor você lembrar. Você lembrar que aquela pessoa estava usando vermelho, estava usando azul. Então, a cor que você está usando, a cor que você escolhe para usar, ela tem este poder de ficar aqui, ó, registrado. E a combinação correta das cores, ela pode criar um visual elegante e sofisticado. Uma boa regra para escolher é fazer o quê? Escolher uma cor principal e combinar essa cor com outras cores, complementares ou neutras. Importante também considerar o quê? O tom, a saturação e a luminosidade das cores para poder combiná-las. Se você já fez análise de coloração pessoal, você sabe que a sua cartela, ela é o quê? Ou escura, escura ou clara, né? Fria ou quente, intensa ou suave. Essas são as dimensões das cores e se você já sabe a sua cartela, você sabe quais que são, né, essas dimensões das suas cores. Se você ainda não fez, eu considero inteligente da sua parte fazer a sua análise de coloração pessoal para você descobrir. A cor ela pode ser usada também para criar um ponto focal em um visual ou para equilibrar diferentes elementos. Esse é um bom começo para você que ainda tem dificuldade, para você que está iniciando a usar cores. E o ponto focal. Mais à frente, eu vou dar exemplos de como usar este ponto focal, que é um ponto de cor. Ao combinar as cores, é importante considerar também o contexto em que serão usadas, como o ambiente, a ocasião e a sua personalidade. Como eu disse, não é simplesmente pegar cores, juntar cores e usar. É preciso avaliar. Intencionalidade. Volto a repetir. Qual é a sua intenção? Quais são as emoções que você quer despertar? Como você quer ser vista? O ambiente que eu estou indo é um ambiente que vai trazer alegria? É um ambiente em que as pessoas estão mais reservadas? Como que é esse ambiente? Eu posso chegar, por exemplo, num velório toda colorida, expressando a alegria, sendo que as pessoas ali estão chorando, estão tristes. Então, essa é a parte que a gente precisa pensar na ocasião que a gente vai usar. A prática ela é fundamental para dominar a arte da combinação de cores e criar visuais elegantes. Quanto mais você pratica, mais você vai se tornando segura em usar cores no seu look e principalmente em usar mais de uma cor junta no seu look, fazer a combinação. Intencionalidade, a influência das cores na construção da sua imagem pessoal. As cores, elas são elementos fundamentais na construção da imagem pessoal. Elas podem transmitir diferentes sensações e emoções, além de influenciar a percepção que as pessoas têm de si mesmas. Por isso, é importante escolher as cores certas para cada ocasião, de acordo com o seu estilo e com a sua personalidade. E aqui a gente vai começar a falar sobre a combinação das cores. Até agora eu fiz aqui uma apresentação das cores. Primeiro é preciso a gente entender e agora a gente vai para a prática. Como é que eu vou combinar essas cores? E aí aqui a gente tem o círculo cromático. Você pode pesquisar no Pinterest ou mesmo no Google, círculo cromático, e vai aparecer. É uma ferramenta que a gente usa para compor, para fazer a combinação das cores de modo que fique uma combinação harmônica. Então, aqui, combinação de cores análogas. Como que você vai criar um visual harmônico? As cores análogas são as cores que estão próximas, que estão uma do lado da outra aqui no círculo cromático. A combinação de cores análogas é uma técnica que utiliza cores próximas no ciclo cromático, criando um visual harmônico e elegante. Por exemplo, combinar tons de azul com verde
ou rosa ou laranja. Essa técnica é ideal para quem prefere um visual mais discreto e sofisticado. Por estarem próximas uma das outras, essas cores elas têm dimensões parecidas, então não cria um alto contraste. Percebe que aqui nós temos um roxo e aqui nós temos um azul, e o visual, a imagem que passa é de quê? De elegância, de sofisticação e ao mesmo tempo discreta. Aqui você tem um look com cores, mas um look discreto. Aqui nós já temos o vermelho e o rosa. E aí é preciso levar em consideração, falo mais uma vez, a sua personalidade. Como você é? Você é uma pessoa mais discreta? Você é uma pessoa mais extrovertida? Para quê? Para que você se sinta bem na sua própria pele, usando a sua composição de cores. E aqui vale lembrar, se você conhece já a sua cartela de cores, combinar as cores dentro do tom, dentro da sua cartela, né, na temperatura da sua cartela. Isso vai trazer também mais harmonia para a sua combinação. As cores complementares, que é o que a gente chama de color blocking. É a técnica para combinar cores opostas. Aqui no círculo cromático é a cor que está oposta. Essa aqui já cria o quê? Um contraste. Isso aqui já vai é uma combinação de cor que vai sim chamar um pouco mais de atenção, porque as cores vão ter contraste entre si. É uma técnica que consiste em combinar cores opostas, criando um visual marcante e moderno. Para utilizar essa técnica, é preciso escolher duas ou mais cores vibrantes e contrastantes, como vermelho e verde, azul e laranja, roxo e amarelo. E é importante o quê? Equilibrar as cores para não criar um visual poluído. Você precisa fazer aqui um equilíbrio para que essa combinação ela fique harmônica e não fique demais, né? Se a sua personalidade carrega, ok, mas se você é uma pessoa que é mais discreta, você faça como eu falei, pegando aqui, por exemplo, se você pegar um tom mais escuro, opte pelo outro tom também mais escuro. Isso vai te ajudar a ter esse equilíbrio. O monocromático é uma combinação, não é uma combinação, né? É uma composição que é elegante, sofisticada e é uma orientação que eu trago para quem é palestrante. Quando você investe no monocromático, as pessoas prestam mais atenção em você. E outra coisa, você parece mais longilínea. É uma técnica que utiliza a mesma cor, que pode ser no mesmo tom ou em tons diferentes. Aqui que fica o tom sobre tom. Aqui eu tenho um tom mais puxado para o vinho e aqui um vermelho mais aberto. Eu tenho um tom sobre tom. É monocromático, tom sobre tom. Aqui eu tenho no mesmo tom. Então fica um monocromático no mesmo tom. É ideal para quem busca um visual discreto e sofisticado. Agora eu vou falar aqui sobre mitos e verdades sobre as cores, sobre a combinação de cores. Mito: combinar cores é apenas uma questão de gosto pessoal. Não é somente gosto pessoal, porque se você gosta de azul, de verde, de laranja e você mistura tudo junto, usa ali tudo junto e misturado, é o que eu falei, pode ficar caricato e você pode não se sentir confortável. Então, a verdade é que combinar cores é uma habilidade que pode ser aprendida e aprimorada. Vai além do seu gosto pessoal. Cores complementares nunca devem ser usadas juntas. Sim, combinar cores, cores neutras. A verdade é que cores neutras são versáteis e podem ser usadas como base. Não, pulei aqui. Cores neutras são chatas e sem graça. Isso é um mito. Por quê? A verdade é que cores neutras são versáteis e podem ser usadas como base para criar um visual elegante e sofisticado. Outro mito: usar muitas cores em um visual é sempre uma boa ideia. Não é uma boa ideia. É preciso ter esse equilíbrio e saber que cor que você está combinando e qual a mensagem que você vai transmitir. A verdade é que usar um número limitado de cores em um visual pode criar um efeito mais harmonioso e equilibrado. E aqui eu trouxe algumas ideias, orientações práticas para quê? Para você construir um guarda-roupa versátil, investir em peças
Para isso, você vai investir em peças básicas e neutras. E quando a gente fala em básico, não é looks, não é composições sem graças. Básico vem de base. São aquelas peças, aquelas cores que vão servir de base para que você use outras cores, outras peças, montando o seu look de forma interessante. Investir em peças básicas e neutras, como as camisas, calça, blazers, em tons neutros ou neutros coloridos. Essas peças elas podem ser combinadas com cores vibrantes e estampas para criar diferentes looks. Além disso, é importante escolher peças de qualidade e que sejam confortáveis. Aqui nós temos as cores neutras acromáticas, que é sem cor, o branco, o preto, e o preto é preciso ter uma certa cautela, porque, na minha opinião, ele não é um neutro, porque ele não combina com tudo. Ele muitas vezes vai pesar o seu look, muitas vezes uma outra cor, por exemplo, o azul marinho substitui muito bem o preto, então é preciso aí ter um cuidado com o uso do preto, porque ele não combina com tudo. O cinza, o marrom e os tons de bege. E os neutros coloridos? Neutro colorido é esses que têm cor, mas que combinam com tudo também. O azul marinho, o berinjela, o rosé e o verde militar. Essas são cores que você pode investir sem medo de errar, porque vai combinar com tudo, com outras peças. E também com outras peças coloridas. E aí eu te pergunto mais uma vez, qual é a sua intenção? Qual é a imagem que você quer transmitir? As cores, não é somente as cores isoladas, você que já passou pela consultoria, você sabe o seu estilo, o seu formato de corpo, o seu desejo de imagem, a cor, ela é ali a cereja do bolo. Mas olha só, as cores claras, o que que elas transmitem? Elas passam uma imagem de acessibilidade, de leveza, de flexibilidade, de casualidade, de descontração e de informalidade. Ah, mas a minha cartela, ela é uma cartela de cores escuras, de cores profundas. As cores claras, elas não ficam bem em mim. Como é que eu vou fazer? Na sua cartela tem também as cores claras que ficam bem em você. E aí a gente pode trazer um equilíbrio de acordo com o seu estilo, com a sua personalidade. Por exemplo, se eu coloco uma base clara, eu posso vir com uma terceira peça, que pode ser um blazer, que pode ser um colete, que pode ser uma camisa, na cor da minha cartela. Isso vai trazer equilíbrio. Ou, por exemplo, usar uma maquiagem, usar um batom que está na cor da sua cartela, usar um colar colorido que está nas cores da sua cartela. Isso traz o quê? Um equilíbrio, fica balanceado. As cores escuras, elas passam uma imagem de poder, de força, de autoridade, de formalidade, seriedade e credibilidade. E aí a mesma coisa. Mas eu tenho a cartela escura e eu quero sim passar força e autoridade, mas eu não quero passar, por exemplo, de distanciamento. Eu quero mais acessibilidade. O que que a gente vai fazer? Fazer dessa forma. Fazer essa combinação de forma que você use as cores escuras que te favorecem, que automaticamente te trazem essa força, essa autoridade, mas balanceando com uma cor que seja mais clara. Por exemplo, um look total black de base, camisa e calça preta. O que eu posso colocar por cima? Um blazer, um colete off-white. Já quebra esse distanciamento. Uma terceira peça na cor bege, por exemplo, na cor caramelo, ou uma peça colorida. Pega uma peça escura, um look escuro, mas com peças que têm cor. Aí aqui entra os neutros coloridos. Um tom de vinho um tom de vinho com um tom de preto. Ali eu tenho tons escuros, mas tem cor. E aí quando tem essa cor, já quebra esse distanciamento. E as cores vivas, elas passam uma imagem de ousadia, de entusiasmo, de jovialidade, casualidade, energia e alegria. Se a sua personalidade é essa, que transmite essa alegria, que você é extrovertida, você pode usar e abusar. Mas eu preciso passar seriedade. Como é que eu vou passar seriedade usando cores? A mesma forma. Você pode fazer esse balanceamento
usando as cores vibrantes, as cores vivas que você gosta, e trazer um contraponto com uma cor mais escura, por exemplo, ou até mesmo um colorido mais fechado. E assim você tem este equilíbrio. E mais, volto e sempre vou estar repetindo sobre o poder da intenção. E você vai transmitir a autoridade à medida que você se permite ser você mesma, ser autêntica. Você sendo autêntica, seja você que goste de cores vivas, de cores alegres, ou você que goste de cores claras, ou você que goste das cores escuras, você vai transmitir autoridade quando você transmitir a sua verdade. Aqui é claro que a gente vai usar os elementos de design, de estilo, trazer aqui as peças, o caimento, os modelos, as cores, um conjunto. Mas tudo isso somado a quê? A sua autenticidade, a sua personalidade. Porque senão a gente monta um personagem. E personagens não sobrevivem por muito tempo e dá muito trabalho para sustentar. É mais fácil ser você mesma. Ponto focal. Lembra que lá no início eu falei sobre o ponto focal para quem tem dificuldade ou para quem quer começar a fazer o uso das cores? O que é o ponto focal? É você pegar uma peça colorida e colocar num look mais neutro. Por exemplo, sapato. Aqui eu tenho um look total neutro, branco e preto, clássico. E o que ela fez? Colocou um sapato verde. Aqui poderia ser um sapato pink, um sapato fúcsia, ficaria lindo. A bolsa também. Olha só, tem um look totalmente neutro, mas olha só o charme que deu, como acendeu este look usando uma bolsa colorida. Então você pode usar ou um sapato, ou uma bolsa, ou um cinto. O cinto também, quando você tem um look mais neutro, você coloca um cinto colorido e aí vai de acordo com a sua personalidade, com o seu biotipo, né? Porque se você não quer chamar a atenção aqui para a parte da barriga e você coloca um cinto colorido que chame a atenção, vai chamar a atenção aqui para a parte da barriga. Mas o cinto é um ponto focal também. E outra coisa, os acessórios. Olha só, uma base neutra e um acessório colorido, como que já muda o look. Então, se você tem essa dificuldade ainda de começar a usar as cores, você pode optar por isso. Usar e abusar dos calçados coloridos. E aí, para você não errar, volto lá nos neutros coloridos, cores de sapato que você pode investir sem medo de errar. Azul marinho, tom de berinjela, de vinho, rosé, que já é mais clássico mesmo, mas que fica ali nos tons que combina com tudo. E verde. Esse verde, por exemplo, é um verde que você consegue usar em várias produções. Escolher uma peça colorida. Você escolhe uma peça colorida e o restante do look fica neutro. Por exemplo, aqui a gente tem uma calça verde-limão e o restante está neutro, né? Que tem aqui um branco e um off-white. Aqui ela pegou um colete vinho e a base está neutra, um preto e branco. Aqui um neutro colorido, que é o azul, que combina com tudo, e a base está o quê? Totalmente neutra. Aqui também temos uma calça num tom de rosa mais escuro, rosa mais fechado, e o restante está neutro. E aqui uma blusa roxa e o restante também neutro. Olha só como que ficam produções elegantes na medida e não estão sem graça. São um básico chique, um básico interessante. Um básico que não é nada básico, né? Convenhamos. Looks monocromáticos, já falei lá antes que esses looks, os looks seja no mesmo tom ou tom sobre tom, eles são elegantes, é a aposta perfeita para você que naquele dia que está sem muito tempo para pensar em looks ou né, que quer algo mais prático, pode ir sem medo no look monocromático que você vai acertar. Olha só como que deixa longilíneo, que é o quê? Você parecer mais alta visualmente e ficam looks sofisticados. As cores análogas, agora eu trouxe aqui né, na prática para vocês verem essas combinações, que é o que eu falei, que são as cores que estão próximas no círculo cromático. Olha só, um roxo com azul, um verde com azul, roxo com rosa. E você vê também que como aqui
não tem muito contraste, elas também ficam elegantes, ficam discreta. E aí trago aqui o que eu disse lá no início. Às vezes a pessoa fala: "Eu não uso cores porque eu sou discreta", mas você pode continuar sendo discreta e ainda assim usando cores. É só você saber, fazer essa composição, principalmente se você usar as cores da sua cartela no tom certo, na dimensão certa, na temperatura certa. Aqui nós temos, ó, temperatura fria, o que não causa esse contraste e fica harmônico. As cores complementares, que são as cores que estão opostas uma à outra, e aí aqui já cria um contraste, mas se a sua personalidade é uma personalidade mais extrovertida, criativa, você pode investir sem medo, porque ficam muito bonitas também. Só cria este contraste, mas olha só como que a gente tem looks interessantes e criativos. E aqui eu trouxe como que a gente muda a mensagem do look trocando as cores. Olha só, pegando essa terceira imagem aqui, a gente tem a mesma base, mesma calça, mesma blusa, mesmo sapato. Só que quando a gente muda a cor do blazer, olha só como que a gente tem informações diferentes, como a gente transmite emoções, sensações diferentes. Com um blazer rosa, pink, o que, que eu trago? Uma informação de moda, uma informação de modernidade, trago uma alegria para o look. Agora aqui, com um tom, um blazer no tom champanhe, o que que eu trago? Uma sofisticação. Aqui eu tenho um look clássico, mas ao mesmo tempo com uma certa modernidade. E quando eu coloco um blazer laranja, aí eu já tenho um look o quê? Criativo, um look que expressa ali uma pessoa mais extrovertida e uma composição que sai fora do óbvio.